Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Faculdade FEAT. É o nosso primeiro congresso de Direito da FEAT. Apresentar para vocês essa noite o professor Rogério Carlos Borne. E uma grande satisfação estar recebendo aqui, professor doutor, sempre amigo nosso, parceiro de todas as instituições que eu tenho passado. Ele tem aceitado o convite para estar ministrando palestras, ele já ministrou palestras presenciais, já é a segunda palestra via YouTube, via Meet, que ele já tem contribuído para conosco. Agradeço a presença de todos os acadêmicos, dos professores, dos docentes, discentes, e em especial o professor Rafael, que tem me auxiliado na coordenação do curso de Direito, que organizou todo esse evento. Sejam bem-vindos, desejo que todos tenham uma noite de aprendizado, de enriquecimento, e eu tenho certeza que o professor Rogério Carlos Borne vai agregar muito para o conhecimento de todos essa noite. Vou passar a fala um pouquinho para o professor Rafael. Tudo bom, professor? Obrigado. Boa noite a todos. Então, eu quero agradecer pela presença de todos aqui no nosso 15º Congresso de Iniciação Científica da Faculdade de Baiti. A gente vai ter hoje 2 eventos. Nesse painel, a palestra com o Dr. Rogério Carlos Borne, e no outro painel vai ter o mini curso para a OAB com os professores Caruana Fadel e Juan Roque Abílio. Então, eu vou apresentar o Dr. Rogério Carlos Borne. Ele é doutor e mestre em Direitos Fundamentais e Democracia, especialista em Direito Eleitoral, especialista em Direito Militar e Metodologia do Ensino Superior. Ele é graduado em Ciência Política, em Direito e Relações Internacionais e é graduando em Jornalismo. É professor universitário da graduação e pós-graduação de Ciência Política, Direito e Gestão Pública em Curitiba e também em Brasília. Ele é chefe de jornalismo do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é autor e articulista de diversas obras e periódicos conferencistas no Brasil, Portugal, Espanha e Alemanha. Dentre livros da área militar, destacam-se Direito Militar Eleitoral, Panorama do Direito Militar Brasileiro e Direito Humanitário Internacional. O professor Rogério Borne também é ex-editor da revista Paraná Eleitoral, idealizador e coordenador do programa Sábado do Saber. Ele participa como comentarista convidado de política internacional na Rede Record Américas, na Flórida, nos Estados Unidos. Vou passar a palavra, então, para o Dr. Rogério Borne. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Eu sempre sou muito bem-vindo. Só não estou melhor porque não posso estar aí dando um abraço em vocês, né? Mas obrigado, esse dia, um dia retornará, porque eu já estive em 2008 na FEAT fazendo uma aula magna, uma aula inaugural, e com muita honra foi na OAB, e eu fui muito bem tratado, mas faz muitos anos. Eu também morei na cidade de Venceslau-Braz, que é próximo, né? E que nós enxergamos Ibaiti lá de Venceslau-Braz, e Ibaiti enxerga Venceslau-Braz também. Não vou dizer quando, que eu vou denunciar a minha idade, né? Porque é muito tempo atrás. E eu fui muito feliz em Venceslau-Braz dos 2 anos que eu morei. E eu trabalhava na antiga Telepar, que hoje é Oi, e pelo menos 3 dias eu trabalhava em Ibaiti. Eu morava em Ibaiti por 3 dias. Eu gostava muito, eu fui muito bem tratado em Ibaiti, é uma cidade que me deixou muito carinho. Tenho muitos amigos aí. Na época que eu vim fazer uma palestra, eu tenho um grande amigo em Figueira, que é o doutor Ercílio, que me trouxe para fazer aquela aula inaugural, que era professor da FEAT, né? Que vocês conhecem como Ercilhão, né? Com muito carinho. E tenho muitos amigos em Ibaiti, é uma cidade que eu tenho muito carinho, é uma cidade que eu gosto muito, porque ela é uma cidade alta, eu gosto de montanha. Então, eu não gosto de praia e gosto de montanha. Eu moro em Curitiba e São Bento do Sul, que é uma cidade alta, né? E tenho um carinho muito grande por essa região, uma região que me acolheu inaugural. Eu era muito novo na época, uma região que me acolheu muito bem, me senti em casa. E Ibaiti, eu morava 3 dias por mês, 3 dias, 4 mais ou menos, né? Então é com muito carinho que eu estou voltando, ainda virtual, mas um dia com carinho vou voltar à minha presença física, ter a oportunidade de abraçar os novos alunos, que os alunos que eu fiz a palestra já são advogados bem-sucedidos, juízes, promotores, né? E os novos, pode ser filhos deles, né? Mas eu estou devendo um abraço para eles, né? Mas seja bem-vindo, professor. Então, pessoal, o Rafael, eu quero agradecer a Sandra, que é uma amiga de muitos anos, o Rafael também, que é meu amigo de muitos anos, colega de trabalho,
colega lá do Tribunal Regional Eleitoral. Eu fiquei muito feliz quando descobri que ele estava com a professora Sandra, 2 amigos trabalhando juntos, e tenho certeza, né, vocês vão ganhar muito com os dois, com a Sandra e com o Rafael. E o Rafael me perguntou assim, palestra sobre o que a gente podia acrescentar para os alunos da FEAT. Eu pensei, eleitoral, nós temos um grande professor aí, que foi o Rafael. Então, nós temos um grande professor, e vocês vão ter tudo que vocês querem de eleitoral. Mas de militar, vocês não vão ver em muitos lugares. Eu sou especialista em direito eleitoral e militar, tenho 2 livros na área, né? Eu acho que para vocês é mais útil hoje vocês estudarem a justiça militar. Porque a justiça militar vocês nunca mais vão ver na vida, a não ser nos livros. Você não consegue achar um curso de direito militar, não consegue achar nenhuma faculdade, é rara a faculdade civil que tem essa matéria, né? A maioria das faculdades civis não tem essa matéria por falta de professor, então essa matéria é dada geralmente nas faculdades que tem alguma linha militar. E o que eu vou explicar para vocês? Como funciona a justiça militar? Pessoal, servidor da justiça militar não faz flexão de braço, não faz exercício, não faz manobra. São civis. A justiça militar é uma coisa, as forças armadas são outras. A justiça militar dos estados é uma coisa e a polícia militar é outra. Bom, quem for para o Rio Grande do Sul vai se assustar. Lá não tem polícia militar, tem a brigada militar, mas é a polícia militar com outro nome, por tradição histórica, né? Então, existe o poder judiciário militar, o Ministério Público Militar e as Forças Armadas e a Polícia Militar. As Forças Armadas, eles estão vinculados ao Poder Executivo. O Ministério Público, como qualquer Ministério Público, ele está vinculado ao Poder Executivo, mas ele está vinculado ao Poder Executivo por questão orçamentária. Ele tem autonomia e independência e funciona praticamente como um 4º poder. Mas o Poder Judiciário Militar, a Justiça Militar está vinculada ao Poder Judiciário. Quantos servidores nós temos na Justiça Militar que são militar? Praticamente nenhum. Juiz militar, nós temos juiz civil militar e juiz militar. Eu já vou explicar para vocês. Qual é o papel da Justiça Militar? A Justiça Militar da União é a Justiça Militar o órgão do Poder Judiciário mais antigo do Brasil. E também a Justiça Militar é o único órgão do Poder Judiciário que pode atuar no exterior em tempo de guerra. Então, nós temos que o Poder Judiciário Militar, existe carreira própria para a Justiça Militar da União e carreira própria para juiz militar dos estados em 3 estados, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Já vou explicar isso para vocês. Então, vamos pensar o seguinte: quem julga em primeiro grau os militares? São os conselhos militares. Já vou explicar para vocês. Então, Rafael, está aparecendo a tela? Deixa eu ver, está aparecendo a tela aqui, não? A organização judiciária militar, ela está prevista no artigo 122 a 124 da Constituição da República e na Lei 8.457 de 92, que regulamenta este artigo. E deixa eu ver como é que eu faço para avançar a tela aqui. Então, logo eu encontro a tela aqui, eu avanço. Então, aqui estão os artigos 122 a 124. Nós temos aqui toda a organização judiciária. Aqui nós temos os órgãos da Justiça Militar e os órgãos dos demais ramos da Justiça. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Comum, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Aqui,
Aqui são os órgãos que atuam na organização judiciária militar. Do lado direito, vocês estão vendo Superior Tribunal Militar, é um órgão de apelação. Embora o Superior Tribunal Militar seja um órgão superior, ele tem o papel de tribunal de apelação. Abaixo do Superior Tribunal Militar, nós temos os conselhos permanentes e os conselhos especiais. Na Justiça Estadual, nós temos 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que têm justiça militar própria. Os demais estados, inclusive o Paraná, não tem justiça militar própria, ela tem uma vara própria e a apelação vai para o Tribunal de Justiça Comum. E abaixo nós temos os conselhos permanentes e os conselhos especiais. Vamos falar agora dos conselhos permanentes e especiais. Notem no lado direito que nós temos a Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União, ela só julga militares das Forças Armadas. Então, ele só julga militares das Forças Armadas e não julga policiais militares. Então, em primeiro grau, nós temos aqui os conselhos permanentes. Os conselhos permanentes, eles julgam as praças. Nós temos as praças e os oficiais. Só um conselho para vocês, para fazerem trabalho, né? O termo correto não é os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, é as pracinhas. Praças é uma palavra feminina, inclusive na Constituição está no feminino, as praças. O termo praças veio por quê? Antigamente eles selecionavam os militares das Forças Armadas nas praças públicas. Então diz o pessoal das praças, e ficou as praças. Nós temos as praças que executam o serviço militar, e temos os oficiais, que são a inteligência e a estratégia do serviço militar. Então, a Justiça Militar da União, que nós estamos vendo lá do direito, Superior Tribunal Militar. Os conselhos permanentes, eles julgam somente crimes militares. O que são crimes militares? É aqueles que estão no Código Penal Militar, e aqueles crimes cometidos por militares contra militares, militares contra civis, e civis contra instituições militares, que são casos raros. Então, os militares que sejam praças, que cometem crimes, eles são julgados pelos conselhos permanentes de justiça militar. Como é formado os conselhos permanentes? Os conselhos permanentes são formados por um juiz togado e vitalício civil. Já vai uma dica para vocês. Existem concurso público para juiz militar, e o juiz militar é civil. Ele faz um concurso, é juiz federal da vara militar, desculpa, é juiz militar da justiça, juiz federal da justiça militar. Ele é um juiz federal togado e vitalício, como um juiz federal, como um juiz do trabalho. Então, ele faz um concurso e ele comanda esse conselho. Esse conselho é formado pelo juiz togado e vitalício e mais 3 oficiais militares mesmo, que são juízes militares, que julgam todos os processos que ocorrerem nos 3 meses seguintes. Então, o conselho é o juiz togado e vitalício e 3 militares que atuam em todos os processos de crimes contra militares, praças, que virem nos 3 meses. Então, é assim que é formado o conselho. Se alguém for condenado ou absolvido, a apelação vai direto para o Superior Tribunal Militar. Nós não temos Tribunal Regional Militar, então vai direto para o STM na instância federal, na instância da União. No Paraná, a auditoria da Justiça Militar está em Curitiba. E a competência da Justiça Militar aqui do Paraná, aliás, ela é federal, mas que está aqui no Paraná, ela julga todos os crimes praticados por praças no Paraná e Santa Catarina. Então, nós temos 12 conselhos no Brasil, um fica em Curitiba. Aqui, do lado esquerdo, não sei se para vocês é lado esquerdo também,
Não sei se está aparecendo para vocês aqui os órgãos do Conselho Militar aqui, eu acho que não está aparecendo para vocês. Deixa eu tentar entrar de novo aqui. Que está aparecendo para vocês. Oi, professor Rogério. Oi? Aparece só o 5.1 fontes. Eu avancei aqui, mas ele não apareceu aí, né? Ele deve estar aberto numa segunda janela, professor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar avançar aqui. Eu acho que não mudou a tela aqui, deixa eu ver. Ele me desobedece, eu coloco uma coisa, ele mostra outra. Que na minha tela ele mostra outra coisa, né? Ele não vira a página aqui, não sei o que está acontecendo. Mudou? Os quadradinhos, né? Tá virando aqui? Não. Tá, né? Não mudou mais? Só um pouquinho. Tá. Eu estou tentando avançar, mas ele não avança para mim aqui. Tá, uns quadradinhos amarelos no canto, né? É isso, né? Tá. Então tá, pessoal. Desculpa, eu estava falando e acreditando que estava aparecendo na tela, né? Então, do lado direito, nós temos aqui a Justiça Militar da União, Conselho Permanente e Conselho Especial. E do lado esquerdo, nós temos a Justiça Militar Estadual. Então, aqui o Conselho Permanente, ele julga praças. E aqui, do lado esquerdo, Conselho Permanente julga praças da Polícia Militar. Então, do lado esquerdo, nós temos ali, lá embaixo, conselhos permanentes, conselhos especiais e o STJ, né? Então, os conselhos permanentes, eles são formados no âmbito federal, no âmbito da União, por um juiz togado e vitalício e concursado, e 4 oficiais, que julgam todos os processos que ocorrerem nos 3 meses seguintes. Ali do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo está aparecendo os conselhos permanentes abaixo do TJM. Então, nós temos ali os conselhos permanentes que julgam as praças das polícias militares. Então, o Conselho Permanente Estadual
ele é formado por um juiz de direito, no caso de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por um juiz de direito militar, que faz concurso só para isso, e 3 oficiais sorteados para os processos que ocorrerem nos 3 meses seguintes. Nesses 3 estados, se alguém é condenado e vai apelar, ele vai apelar para o Tribunal de Justiça Militar. Em outros estados, como o do Paraná, ele vai apelar para o Tribunal de Justiça Comum. Nós temos também o Conselho Especial. O Conselho Especial, ele julga oficiais. Então, o Conselho Especial ele é formado lá na União por um juiz federal militar, concursado, e 3 oficiais sorteados para cada processo. Quando é algum militar que comete crime, ele é julgado pelo Conselho Especial, e o Conselho Especial é formado por um juiz togado e vitalício e 3 oficiais sorteados para cada caso. Mesma coisa na Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar é estadual. Então, acontece a mesma coisa. Nós temos também órgãos estaduais e federais da Justiça Militar. Então, acontece o seguinte. Deixa eu entrar aqui. A Justiça Militar da União, ela julga crime militar. Então, a Justiça Militar da União, ela julga crimes praticados por membro das Forças Armadas. A Justiça Militar Estadual, ela julga crime e recursos de atos disciplinares. Então, na Justiça Militar Estadual, se um policial militar comete uma infração, ele pode ser julgado administrativamente e também pode ser julgado judicialmente. Se, por exemplo, o militar, ele é punido porque atrasou no trabalho, ele sofre uma punição disciplinar militar. Ele vai entrar na justiça militar, se ele for um policial militar. Se ele for um militar da União, ele vai entrar na justiça comum. Então, resumindo, a Justiça Militar da União, ela julga todos os crimes que estão no Código Penal Militar, praticados por militar contra militar, militar contra civil, e civil em algumas situações. Ele não julga ato disciplinar. Justiça Militar Estadual. Nós temos uma Justiça Militar especializada em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Ela julga crime praticado por militar e julga ato disciplinar praticado por militar. A Justiça Militar Estadual não julga civil. Então, eu vou trazer a questão do civil na Justiça Militar. Acontece muito com filhos de pensionistas da Justiça Militar da União. Vamos dizer assim que um militar faleceu. Esse militar faleceu e deixou uma pensionista. E a pensionista está com muita idade, passa a administração da pensão para o filho. E o filho tem conta conjunta com a mãe e recebe a pensão do pai. Mas o que acontece? A pensionista, a mãe, falece. E por algum motivo não é dado baixa lá na pensão desse filho. E esse filho continua recebendo e gastando. Então ele trouxe um prejuízo para a organização militar. Ele vai responder por crime militar por ter se apropriado de dinheiro que não era dele. Não sei se vocês entenderam, né? Tá? Agora, se o caso da viúva, ela é viúva de um policial ou bombeiro militar. Ela está recebendo pensão, ela falece, o filho continua recebendo, ele vai responder na justiça comum, porque a justiça militar dos estados não julga civil. Então, existe essa diferença. E para vocês, vamos falar do que eu me propus. Carreira militar. Então, nós temos algumas carreiras, vocês que pretendem fazer concurso. Nós temos a carreira de juiz federal
da Justiça Militar da União. É um concurso que envolve o quê, né? O que se precisa? 3 anos de prática, como qualquer concurso de juiz e de promotor. Você precisa passar no concurso, que é nas mesmas fases. Nós temos a prova objetiva, com nota de corte, nós temos a segunda fase, que é escrita, dissertativa, daí nós temos a prova prática, a prova oral e a prova de títulos. O que cai numa prova de juiz militar? Ela cai direito constitucional, direitos humanos, cai direito penal militar, processo penal militar, direito administrativo, processo civil e também cai direito humanitário internacional. O que é isso, professor? Mas você falou que cai direitos humanos e não cai direito, e cai direito humanitário, não é a mesma coisa? Não. Direitos humanos é gênero. Direito humanitário é direito de guerra. Então, direito humanitário são as convenções de Genebra. Nós temos 4 convenções de Genebra e 3 protocolos adicionais sobre direito de guerra e direito na guerra. Que direito de guerra é direito de declarar a guerra um país contra outro. E direito na guerra, depois que ocorre a guerra, quais são as regras que devem ser seguidas. Ucrânia e Rússia. Os países têm que respeitar as convenções de Genebra. Eles assinaram a Convenção de Genebra. Não assinaram a Convenção do Tribunal Penal Internacional, mas... Então, quais são as regras? Quais são as regras na guerra? Então, essas matérias que caem no concurso para juiz militar. Ministério Público Militar da União é outra carreira. Ministério Público Militar, cai as mesmas questões, o sistema de provas é o mesmo, só que eles dão mais ênfase para o processo penal e para o direito penal, que é mais ligado à carreira militar. Então, é um concurso bom, ele tem de cada 10 anos, mais ou menos. É um concurso, assim, que ele é muito difícil, mas as pessoas não querem se arriscar. Por que as pessoas pensam no concurso de juiz militar? Eles têm aquela impressão lá que tem alguém, existe um sargento mandando fazer flexão de braço. Não tem nada a ver. Então, o juiz militar é um juiz federal. E Ministério Público Militar é um órgão como um órgão do Ministério Público, está lá na Constituição. Só uma curiosidade, né? Lá no Ministério Público Estadual, nós temos a carreira de... Alguém começa na carreira como promotor e promotor substituto, né? Começa como promotor substituto e depois titular. No Ministério Público Militar da União, promotor é o procurador substituto. Então, quando é titular, se chama procurador militar, e quando é substituto, se chama promotor. Então, tem essa diferença, né? Justiça Militar dos Estados. Lá na Justiça Militar dos Estados, naqueles 3 estados que eu falei para vocês, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tem concurso próprio para juiz. Então, quem entra na carreira de juiz militar, juiz de direito da auditoria militar estadual, ele só vai ser juiz militar. Ele vai ser a vida inteira juiz militar, ele vai ser promovido a desembargador militar, alguns estados não chamam de desembargador, né? E nesses 3 estados, a carreira de juiz é separada da justiça comum, tá? Então, existe essa diferença. Na justiça militar dos demais estados, inclusive no nosso, no Paraná, o juiz militar que atua no conselho, ele é um juiz de direito, que ele está lotado naquela vara. Então, você faz o concurso para juiz de direito do Paraná. Você vai seguir sua carreira. Eles vão te lotar na vara civil, na vara criminal, na vara da Fazenda Pública, e a vara da auditoria militar é uma das varas. E o juiz que está lá é um juiz de direito. Ele não faz concurso para juiz militar. Ele está lotado, ele está na competência da justiça militar. E as apelações da Justiça Militar Estadual, ela vai para o Tribunal de Justiça Comum, com exceção daqueles 3 estados. Agora, naqueles 3 estados que eu falei para vocês,
não tem carreira própria para membro do Ministério Público. Então, nesses 3 estados, o Ministério Público que atua na Justiça Militar é o Ministério Público comum, não tem uma carreira própria. Então, nessa situação, você pode fazer um concurso para juiz militar da União, você pode fazer um concurso para Ministério Público da União e pode fazer um concurso para juiz militar de São Paulo, Rio Grande do Sul ou Minas Gerais. Então, essa que é a carreira de juiz militar. Outra carreira que vocês podem seguir é a carreira para analista e técnico da Justiça Militar da União. É o plano de carreira igual o meu e do Rafael. É o plano de carreira da Justiça Militar da União. E quem faz esse concurso também é civil. E acontece muito, né? De as pessoas fazer concurso para a Justiça Federal ou para a Justiça do Trabalho e está na lista dos aprovados e a vaga surgir lá na Justiça Militar não ter lista de aprovados. Então, se você acontecer essa situação com vocês, vai para lá que é bom de trabalhar, tá? Só não vá nas fake news que escuta isso aqui, né? A Justiça Militar também sofre as fake news que nós da Justiça Eleitoral sofremos, né? Nós da Justiça Eleitoral, né, Rafael, dizem que a gente só trabalha no ano da eleição, né? Quer dizer, ninguém faz título, né? Ninguém faz título de eleitor. A Justiça Eleitoral, ela tem um número de servidores calculado para o ano não eleitoral. Então, quando nós não estamos fazendo eleição, nós estamos fazendo alistamento, né? E os processos de prestação de contas de candidatos que perdem é julgado no ano não eleitoral. Então, é fake news, não é, Rafael? Então, a Justiça Militar também sofre com isso. As pessoas acham que a Justiça Militar não tem trabalho. Tem muito. E a Justiça Militar, ela é dimensionada pela demanda. Ela tem número de funcionários de acordo com a demanda, né? Então, a Justiça Militar tem poucos funcionários e muita demanda. Então, é assim que funciona. Mas, relembrando para vocês, como que é feita a Justiça Militar? Primeiro grau, Justiça Militar da União. Se uma praça comete um crime, ela é julgada pelo Conselho Permanente. O Conselho Permanente é formado por um juiz concursado e 3 oficiais sorteados para todos os processos dos próximos 3 meses. O réu foi condenado, quer apelar, vai apelar para o Superior Tribunal Militar. Se essa pessoa cometeu um crime, é um oficial, esse oficial será julgado pelo Conselho Especial, que é formado pelo juiz, togado e vitalício e concursado e 3 oficiais que são sorteados para aquele caso. A diferença do Conselho Permanente, que é para todos os casos dos 3 meses, e do Conselho Especial, que é o julgo especial, é para aquele caso. Ele vai recorrer para quem? Superior Tribunal Militar. Não existe Tribunal Regional Militar no âmbito da União. E do Superior Tribunal Militar é direto para o Supremo. Vamos agora para a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual, vamos dizer que um policial militar cometeu um crime previsto no Código Penal Militar. Quem vai julgar? Se for praça, pelo Conselho Permanente, se for oficial, pelo Conselho Especial. Ele vai apelar para quem? São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, para o Tribunal de Justiça Militar. Nos demais estados, para o Tribunal de Justiça Comum. Do Tribunal de Justiça Comum, ele pode recorrer para o Superior Tribunal de Justiça. Então, existe essa diferença da Justiça Militar Estadual e da Federal. A Justiça Federal julga civil, a Justiça Estadual não. Agora vamos lá para aquela questão. Policial militar ou membro das Forças Armadas que mata um civil em serviço, tá? O que acontece? Houve um caso chamado Caso Rambo. Nesse caso Rambo, a Rede Globo, ela transmitiu ao vivo um policial militar que matou um civil, numa blitz. E daí eles aprovaram às pressas, né, que eles achavam que a justiça militar é corporativista, que ela protege seus pares. É bem ao contrário.
é bem o contrário. A justiça militar é muito mais rigorosa que o tribunal do júri. Daí eles fizeram uma alteração às pressas, na época, e nessa alteração às pressas, eles colocaram que se o militar matar um civil, ele será julgado pelo tribunal do júri. Só que eles pensaram no policial militar e esqueceram do membro das Forças Armadas. Então, hoje, se um militar cometer um crime, em regra, ele vai ser julgado pelos conselhos. Agora, se o militar cometer um crime contra a vida, contra um civil, se ele for um policial militar ou bombeiro militar, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Se for um militar da União, da Marinha, Exército, Aeronáutica, ele será julgado pelo Conselho da Justiça Militar permanente ou especial. E existe muita essa diferença, né? Dá muito problema, às vezes, em relação da competência, né? Vamos trazer outra situação de crime militar. Digamos que o menino que está lá no serviço militar obrigatório, ele tem um amigo que não está no serviço militar obrigatório. Daí ele convida o amigo dele para dentro do quartel fumar maconha, tá? Então os dois estão fumando maconha, o menino no serviço militar obrigatório e o menino civil. São presos. O que vai acontecer, né? O menino que é civil, ele vai responder pela lei comum. Na verdade, ele vai ficar solto. Se não for tráfico, né? Só fumando. E o menino que está no serviço militar obrigatório vai pegar uma pena pesada, porque ele está sujeito ao Código Penal Militar, o crime de entorpecentes, que é o mesmo de traficante. O que o juiz vai fazer é na dosimetria, né? Se for consumidor, vai aplicar a pena mínima, se for traficante, aperta a pena máxima, né? Então, o menino que é militar vai ficar preso, vai pegar uma pena alta, e o que é civil vai pegar a prestação de serviço à comunidade, coisa mais leve. Daí eu pergunto para vocês, e onde é que está o princípio da igualdade? Né? Aqui não se aplica o princípio da igualdade, por quê? Me diz uma coisa, é a mesma coisa alguém está sob efeito da maconha, com um fuzil na mão ou não? É diferente, né? O civil ele não está com um fuzil na mão, e o militar pode estar com um fuzil na mão. E se imagina uma pessoa fora da sua sã consciência, com um fuzil na mão, cuidando do depósito de armas do exército, né? Por isso que a pena é bem mais rigorosa, né? Ela é bem mais pesada. Eu fiz uma palestra, uns anos atrás, lá no Superior Tribunal Militar. Eu fui fazer sobre o direito eleitoral militar. Mas eu assisti uma palestra antes, que é sobre as estatísticas de crimes praticados no serviço militar. Antigamente, o crime mais praticado no serviço militar era a deserção, que tanto o policial militar como membros militares da União, eles não podem abandonar o serviço ativo, largar e ir embora, porque ali é questão de interesse coletivo. Então, é um crime de deserção. Só que a estatística mudou. Nas Forças Armadas, deserção está em segundo lugar. O primeiro lugar é o crime de entorpecentes. E o crime de entorpecentes, 99,9% é praticado por militares do serviço militar obrigatório. Por quê? Porque eles não estão lá porque querem. E porque os problemas da sociedade não vão escapar porque eles estão dentro do quartel, né? Então, é um problema, assim, que acontece muito. E a deserção está desaparecendo. A deserção também acontece mais com quem está obrigatoriamente lá, porque ela não quer estar lá, né? Então, mudou o foco dos crimes hoje, dos crimes militares. Mas eu acho que é uma carreira maravilhosa para vocês, tá? Então, saibam que juiz militar concursado não é militar. São carreiras diferentes. São carreiras apartadas. Ministério Público, da mesma forma. Fora que a carreira no serviço militar é maravilhosa, mas você tem que ter uma vocação. Para você ser militar, você tem que ter muita vocação para ser um militar. Não é para qualquer um. Né? Então, é essa que é a carreira na Justiça Militar da União, na Justiça Militar dos Estados e no Ministério Público. Então, é dessa maneira que funciona. E, como eu falei para vocês, é um concurso que tem matérias específicas. O órgão de cúpula
A Justiça Militar da União é o Superior Tribunal Militar. Da Justiça Militar dos Estados é o Superior Tribunal de Justiça. Então, são enfoques diferentes, são enfoques apartados. E existe essa diferença. O militar também, às vezes, ele está sujeito à incompatibilidade para o oficialato, que é julgado pelo Superior Tribunal Militar e pelos tribunais de justiça. Incompatibilidade para o oficialato, quando ele comete um crime ou um delito previsto no Código Penal Militar e nos Estatutos Militares, para que ele não volte para o serviço militar. Então, a função é só essa, mas é um instituto meio controvertido. Então, fico aberto para perguntas. É um tema bem complexo, vocês devem ter entendido mais ou menos esse tema, né? Mas é um tema bem complexo. Então, boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a participação do professor Rogério. Eu não sabia que tinha tanta carreira assim na Justiça Militar. E eu vou fazer uma pergunta aqui e eu aviso o pessoal, pode fazer pergunta lá no chat do YouTube, que eu estou acompanhando também. Eu vou fugir um pouco do tema da palestra, professor Rogério, me desculpa, mas assim, a gente viu as carreiras para trabalhar dentro da Justiça Militar, como servidor, como juiz. E o advogado, que ele se interessa em atuar nessa área, que ele tem um cliente, às vezes um policial militar ou um soldado, ele estuda direito administrativo, estuda direito penal. A gente sabe que o policial militar ele pode sofrer uma prisão administrativa também. Como é que o advogado se prepara para atender esse tipo de cliente, que é um número muito grande? Aqui em Baiti a gente tem batalhão, e eles estão sempre envolvidos, às vezes acusados de algum excesso. Como é que o advogado se prepara para atender esse tipo de cliente? Muito obrigado, Rafael. Eu realmente tinha esquecido de falar do advogado, tá? Do advogado e de quem? Do defensor público também, né? Então, a Defensoria Pública atua muito, né? O que acontece, pessoal? A imprensa, eu sei que eu estou terminando em jornalismo, então eu posso falar um pouquinho da imprensa, né? Se um militar, ele comete um crime ou um delito, eles dão tanta repercussão na mídia que dá a impressão que todo militar é corrupto. Não, quase nenhum. Nós temos no Paraná 19 mil policiais, né? Agora não é um que vai dizer que os 19 mil... E o policial militar ele tem um problema. Ele está sujeito ao RDE, Regime Disciplinar do Exército. Alguns estados têm regime militar próprio. Vamos falar do policial militar, que é mais comum para vocês, né? E esse regulamento disciplinar do Exército, que é aplicado para a polícia, ele é extremamente rigoroso. Ele foi feito na época dos governos militares. Então, eu brincava assim que tinha uma aluna minha na faculdade que ela era esposa de militar, de bombeiro. E daí ela disse assim, que ela passou mal e o marido foi preso, né? Mas como se passou mal? Não, eu passei a farda dele e deixei os vincos. Ele ficou algumas horas preso porque a farda estava mal passada. Então ela disse que passou mal porque... Como é que é? O marido foi preso porque ela passou mal, né? Então, aquela história, não cumprimentar o comandante, às vezes pode dar prisão, chegar atrasado, né? Então, coisas que na justiça militar, para um funcionário público comum não é grave, para o militar é extremamente grave. Então, o melhor policial do mundo ele está sujeito a cometer uma dessas falhas, né? Chegar atrasado, passar mal, né? E uma dessas falhas. E é um campo bom para que vocês, quando vocês se formarem, vocês não vão poder fazer concurso de juiz nem promotor, vocês têm que ter 3 anos de prática. E vocês podem advogar para o militar em 3 áreas. É um nicho de mercado, pessoal. Uma, defender ele em processo administrativo disciplinar, que é direito administrativo, tá? Uma curiosidade, tá? Não cabe habeas corpus contra ato disciplinar militar ou crime propriamente militar, tá? Então, vocês como advogado, lá, ele foi punido, você vai dar, não cabe habeas corpus, né? Não posso fazer nada. Mandado de segurança. E o Supremo Tribunal Federal diz que não cabe em questão de mérito, mas de ilegalidade cabe habeas corpus. Então, você vai ter que achar um jeito. Você que é advogado, você sempre vai ter que dar um jeito de
de cuidar do seu cliente, né? Então, não cabe habeas corpus mandado de segurança. Mandado de segurança. Então, ato disciplinar. Ato disciplinar é uma sanção aplicada pelo comandante, ele tem esse poder em cima do RDE, mas ele tem a questão da legalidade. E é uma das poucas situações que a Constituição autoriza a prisão administrativa, né? Então, a Constituição autoriza e não cabe habeas corpus, por causa da obediência, hierarquia e disciplina. Então, você vai entrar com mandado de segurança. Segundo, quando esse ato disciplinar também é crime, vai parar lá na Justiça Militar. Você vai defender esse militar, oficial ou praça, de uma acusação de crime previsto no Código Penal Militar. E uma terceira situação, pessoal. Eu não sou advogado, eu sou funcionário de justiça eleitoral, sou proibido de advogar. Mas a quantidade de pessoas que não sabem que eu trabalho na justiça militar e me procuram para advogar sobre esse tema é enorme. É direito previdenciário militar, que nós temos o regime geral de previdência, o regime próprio dos servidores e o regime próprio dos militares. E pouca gente entende da previdência dos militares. E são pensões num valor considerável e que falta advogar nessa área. Então, são 3 áreas: direito disciplinar militar, direito penal militar e direito administrativo militar, que está lá no Estatuto dos Militares. Essa terceira área que eu acho que é a mais promissora. Então, precisa advogar. Né? Quem gosta de direito previdenciário, amplie seu leque, saia do regime geral e estude os estatutos militares da União dos Estados. Então, tem muita questão de pensão, de reajuste, de benefícios, né? Que é uma área. Eu falei para vocês Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública da União, para quem faz concurso para a Defensoria, ela tem uma área especializada para defender os militares que não têm condição de pagar advogado. Então, tem uma área. E na Defensoria Pública Estadual, normalmente é o próprio advogado que defende em qualquer situação de crime. Mas, bem lembrado, Rafael, a área de advocacia é uma área promissora e é um nicho de mercado. Pessoal, o que acontece, né? Tem gente que brinca, né? Que se você mexer numa árvore, sai 10 advogados em um pardal, né? Não é bem assim, tá? Nós temos muito advogado. E o Brasil tem campo para advocacia. O Brasil principalmente advogar contra o Estado. O Estado no sentido amplo, né? É o campeão de ações na justiça, né? E o que acontece com o advogado? Ele demora um pouquinho para se encaixar no mercado, mas chega uma hora que engata, ele vai lá para frente, né? Então, o que vocês têm que fazer para se dar bem? É achar nicho de mercado. É achar aquela área que tem pouco advogado. Direito militar, direito cooperativo. Você ser advogado de cooperativo hoje é um nicho de mercado grande. Muita gente não advoga para cooperativo porque acha que é sindicato ou movimento sem terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Cooperativa é uma empresa limitada que não tem benefício fiscal nenhum. A diferença da cooperativa é que todos os sócios, tem algumas diferenças, mas a principal é que todos os sócios têm a mesma cota, ninguém pode ter mais do que o outro. Né? E é uma empresa que atua em conjunto. E faltam advogados no direito cooperativo. Faltam bastante. Porque é uma área bem complexa, você tem que conhecer direito empresarial e tem poucos advogados. E boa parte das pessoas não entendem que direito cooperativo não é sindicato. Se você for abrir a geladeira de vocês, 70% do que está lá é de cooperativa, né, dos produtos. Nós temos cooperativas fortes, como Unimed, Sicredi, Sicob. Temos cooperativas muito fortes hoje. Outro nicho de mercado é direito ambiental. Só que direito ambiental acho um pouquinho complicado. Você tem que conhecer muito termos ambientais, licenciamento ambiental, bioma, APA, é muito complexo o direito ambiental. Você tem que ser da área já há muitos anos para você pegar o jeito. Direito tributário foi forte, mas direito tributário tem detalhes. Você tem que trabalhar no escritório pelo menos uns 10 anos, que ninguém vai dar milhões para você, para um advogado iniciante. Então, você tem que pegar prática, tem que fazer teu marketing, ficar conhecido para que uma empresa comece a confiar em você com direito tributário, né? Então, direito tributário tem esse viés. Direito marítimo.
Direito marítimo é uma área administrativa, é um tribunal administrativo, mas ele, na prática, é quase que judicial. Tribunal marítimo, ele julga situações de licenciamento e de licenciamento e responsabilidade civil de acidente com embarcações. Então, é uma área, assim, direito aeronáutico não é tão forte, mas direito marítimo é uma forte, né? Direito internacional, fazer contratos internacionais, direito internacional privado, que é outra matéria que eu dou. Direito internacional privado tem um detalhe, você tem que conhecer pelo menos o inglês, né? O inglês para poder atuar bem, fechar contratos internacionais, a não ser que você vai fazer concurso para diplomacia. Então, são vários nesse mercado, você tem que achar qual que é o seu. Qual que é o seu? Eu digo para vocês, está cheio de faculdade por aí, mas tem campo para todos. É só você encontrar. A justiça brasileira hoje, a justiça do trabalho, para quem vai atuar na justiça do trabalho, ela é uma das, é a justiça que tem o maior número de processos no mundo, é a justiça militar, a justiça do trabalho do Brasil. Então, campo vocês têm, é só vocês acharem seus espaços, é só vocês procurarem os nichos. No começo vão atuar muito no juizado especial, na justiça do trabalho, pelo empregado, mas depois vocês vão achar o nicho de mercado para vocês. Tem uma história interessante, Rafael, que é até bom para animar um pouquinho, né? Eu tinha uma colega lá na faculdade que ela queria atuar, né? E daí ela começou a advogar para as prostitutas da rua em Curitiba, porque elas viviam sofrendo ameaça de ser presa. Então, com habeas corpus preventivo. Mas ela teve um problema que ela começou a ficar conhecida demais, né? Daí elas encontravam a minha amiga e diziam, doutora, continua no ramo, né? No ramo da advocacia, né? Mas você explicar para o transeunte isso aqui fica meio difícil, né? Então, habeas corpus não precisa nem advogado, tá? Não precisa de advogado. Justiça juizado especial. Juizado especial é um dos primeiros... Você pode ser mediador também, tem outras carreiras do juizado especial, né? No juizado especial, justiça do trabalho, a lei diz que não precisa de advogado, mas ninguém consegue advogar no justiça do trabalho se não for advogado. Então, são áreas, assim, que é interessante você conhecer, tá? São áreas, assim, que são nichos de mercado. Você tem que encontrar esta lacuna para você crescer bastante na advocacia. Lugar tem para todos. É só você achar o seu. Oh, muito obrigado, professor Rogério. O professor Rogério contou essa piada agora. Eu lembrei de uma amiga minha de Joinville, da Justiça Mas esse é fato real, né? Da Justiça Eleitoral lá de Joinville, do cartório eleitoral. Uhum. E a gente sabe, a divisão territorial do município é dividida em zonas, né? Zona eleitoral. Daí a minha amiga foi no banco, encontrou uma ex-colega de trabalho que estava aposentada, e ela falou, você nunca mais foi lá na zona? E o pessoal do banco não entendeu que era uma zona eleitoral que nós estávamos conversando. O transeunte, né? Então... você nunca mais foi lá na nossa zona? Foi mais ou menos assim. Nós tem um colega nosso lá do tribunal que trabalhava lá no Justiça do Trabalho, né? E daí ele chegou um cliente lá, bateu no balcão, disse que o advogado roubou ele, que o advogado recebeu, não repassou para ele, né? E meu colega entrou no sistema e disse, não, o teu advogado não recebeu, você ganhou a ação lá no tribunal, em segunda instância, né? Só que não foi executado ainda, não voltou o processo para cá para eu executar. Ele disse, você está mentindo. Eu olhei lá no sistema, minha filha olhou lá no sistema, está escrito que vocês fizeram um acordão, né? Está escrito acórdão, né? Então, fizeram um acordão, né? Então, estava escrito lá, pro leigo lá está escrito acordão, né? E daí eu tenho que explicar que acórdão, está faltando acento, que o sistema era americano, não tinha acento, né? Então, estava escrito acordão mesmo lá, né? Então, são situações que vivem na prática, né? Tem mais uma última situação para a gente encerrar, então, professor. Uhum. Um amigo meu, advogado também, no começo de carreira, tinha uma moça querendo cobrar a pensão alimentícia do ex-marido. E ele falou, não, nesse caso a gente vai ter que executar. E ela, pelo amor de Deus, doutor, executar não, só dá uma surra dele que tá bom. Só dá uma surra que já tá resolvido.
E aquele despacho também que tem em processo, né? O oficial de justiça rolou os bens para fazer o, como é que é, o arresto, né? O arresto. Eu sempre confundo aresto com arresto, né? E daí estava relacionado lá, um crucifixo da marca INRI sem número de série, né? Então, porque Se a tá gente for plaquinha começar, INRI, né? se a gente Então, começar a contar todas as histórias da nossa carreira, que a gente não vai terminar nunca esse evento, doutor. então, mas, Rafael, tem mais alguma pergunta? Eu estou vendo aqui o Pablo Costa, minto, a Ana Catarine. A Ana Catarine perguntou se a hierarquia da militar influencia no trabalho dos advogados. Dos advogados, não, mas dos membros do Conselho Militar influencia. Dos advogados, não, tá? Claro que quando é um oficial que está sendo julgado, é mais complexo, é conselho especial, provavelmente o advogado vai cobrar mais caro, que é mais complexo, mas não influencia, assim, a questão hierárquica, né? Agora, para o juiz militar, não o juiz de carreira, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês no conselho permanente e conselho especial, que é um juiz togado e vitalício e 3 oficiais convocados ou para aquele processo para 3 meses, né? Para julgar, por exemplo, para julgar um oficial que está respondendo por crime, os 3 juízes militares têm que ter uma pós-graduação maior do que aquele que está sendo julgado. Entendeu? Então, esses juízes que a gente chama de tipo, uma espécie de vogal, né? Esses juízes que são sorteados para aquele processo, eles têm que estar acima, daquele que está sendo julgado. No Conselho Permanente, não tem esse problema, porque o Conselho Permanente só julga a praça. E os juízes militares são todos oficiais. Acontece isso no Conselho Especial, que é o oficial julgando o oficial. Então, só nisso que influencia, mas para o advogado não influencia nada. Influencia que ele vai cobrar mais caro. Ele pode cobrar mais caro que o processo oficial é mais complexo. Exige mais o advogado, né? Sabe? E o que está em jogo é muito maior, né? Então, só que isso é questão comercial, né? Então, nesse ponto, mas por ser o advogado, ele não está acima nem abaixo de ninguém. Então, não tem esse problema. Então, professor Rogério, sem mais perguntas, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso 15º Congresso de Iniciação Científica. Quero dizer que as portas sempre estão abertas, quando o doutor quiser vir na nossa instituição, ou eu estiver organizando outro evento, o senhor vai estar previamente já convidado para voltar a Ibaiti, cidade que o senhor já conhece, para nos prestigiar com seus vastos conhecimentos. E eu queria também convidar todos para participar na aula do MIT, do professor Juan, que vai entrar agora com as questões de direito do consumidor para a OAB. A gente sabe que tem a prova da OAB agora é dia 9 de julho, né? E os acadêmicos já conseguem adiantar a prova da OAB antes mesmo de formados. É uma coisa que na minha época da graduação não tinha. Então, quem quiser, tiver tempo, pode também conferir no Meet, no link que eu passei, a aula para OAB com o professor Juan, que vai entrar agora às 8h30. E no chat do YouTube, eu passei o formulário para avaliação do evento. Tá ali no chat, eu acabei de passar. O Farnop Oficial também colocou o formulário para avaliação do evento para garantir a presença no evento de hoje. Então, passar a palavra para o professor Rogério para as últimas considerações, para a gente encerrar o nosso painel aqui. Olha, eu estou tentando mostrar uma lembrança, mas eu não estou conseguindo abrir de novo. Eu desisti do compartilhamento aqui, né? Mas não vai aparecer de novo. Deixa eu ver se... Não vai... 3-0 para o sistema. É o seguinte, eu ia mostrar para vocês o certificado do dia que eu fiz uma palestra em Ibaiti, né? Mas ele não está me deixando me mostrar. Então, deixa eu ver a data para vocês aqui, eu tenho certinho. Deixa eu tentar mais uma vez, mas ele não vai abrir. Não dá para... Então, aqui, eu
ministrei uma aula magna na FEAT no dia, deixa eu ver aqui, 11 de fevereiro de 2008. Então, com muito carinho, eu guardo no coração essa lembrança, que foi no início da minha carreira, uma das primeiras palestras que eu fiz, já com uma aula magna, e com muito orgulho, em Ibaiti. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer o carinho que eu tive tanto naquela oportunidade, como agora. E um dia eu gostaria de renovar o abraço com provavelmente alguns filhos ou filhas daquele pessoal que estudou na FEAT naquela época. Então, vamos contar, deu 2018, 15 anos, né? Então, Isso. já deve ter filho de muita gente que se formou naquela época, na FEAT. Então, pessoal, eu agradeço com muito carinho, convido vocês para me convidarem para ser seus amigos lá no Facebook, Instagram e principalmente o LinkedIn, que uso mais o LinkedIn, né? E estou à disposição de vocês para o que precisar. Desejo sucesso, e se um de vocês seguir a carreira na Justiça Militar ou advogado militar, eu já estou realizado por essa aula. Então, uma boa semana para vocês e sucesso. Um abraço fraterno. Então, ótima semana a todos. Eu também gostaria de lembrar que o professor Rogério, quem seguir eles nas redes sociais, vai ver que ele organiza o Sábado do Saber, e a certificação também vale como ponto de atividade complementar. Quem tiver interesse em seguir o Dr. Rogério, Posso fazer minha propaganda? Pode fazer propaganda, Dr. Rogério. Então, se vocês entrarem ou digitarem Sábado do Saber, é um evento que eu faço há 8 anos. A gente está alcançando o Brasil, Chile, Colômbia e Portugal. É um evento que é uma palestra, seguido de participação dos meus alunos, que fazem um debate com o palestrante. Tem um sábado por mês e vai ter neste sábado agora. Neste sábado. Não é só para a faculdade que eu dou aula, é para qualquer pessoa. Eles viram que saiu para o exterior. Então, se você assistir nesse sábado, 10 horas, este evento, se inscrever e responder a lista de presença, você recebe um certificado de 4 horas de atividade, fora que a palestra é muito boa. O tema dessa semana vai ser de eleitoral, mas o Sábado do Saber sempre tem temas de várias matérias. Nós vamos falar sobre o novo Código Eleitoral. Então, se inscrevam na minha rede social, né, qualquer uma delas, e lá tá as instruções para que vocês possam assistir e se inscrever o Sábado do Saber. Vocês serão muito bem-vindos, tá? Futuramente, Rafael, vamos comprometer o seguinte, eu vou convidar um dos seus alunos para participar como debatedor. Como a faculdade não é de Curitiba, eu posso convidar um aluno da faculdade de vocês, sem problemas. Então, futuramente, eu vou pedir indicação para o Rafael, eu vou convidar um dos alunos de vocês para participar como debatedor, tá? E o professor Rafael vai demorar um pouquinho, ele está na lista dos palestrantes já, tá? Vai demorar um pouquinho, Rafael, mas... porque é um evento, assim, que é um planejamento muito longo e tem muito pouco, né? E o professor Rafael já está na lista, já está faz tempo, mas é que a fila anda muito devagar, né? Tá? Então, muito obrigado, professor, muito obrigado, e que tudo transcorra para vocês nesse final de semestre, é semestral aí, né? Nesse final de semestre e nesse ano, que tudo transcorra de forma justa e perfeita. Então, um abraço fraterno. Um abraço fraterno, doutor. Recebemos o convite para participar do Sábado do Saber. Fica também convidados os alunos para entrar na aula do professor Juan no Meet. E amanhã teremos a palestra com o doutor Júlio Zen, que é procurador de Estado do Paraná, também pelo YouTube. Então, encerro então o nosso painel. Agradeço novamente ao professor Rogério e agradeço a participação de todos. Um abraço fraterno para todos. Até mais. Até mais.